Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Quero ministrar um estudo aos irmãos sobre o ancião de dias e a origem do tempo. Literatura base na sua apostila, página 95 ao 123. Capítulo 7 do livro do profeta Daniel, no seu versículo 9, 13 e 22. Daniel 7, 9 diz bem assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Evita a tua mão, ancião de dias. Versículo 13. Abre um pouco mais o gráfico na questão assim. E eu estava olhando, olha como Deus te usa. E eu estava olhando nas minhas visões de noite. E eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar a ele. Repita, ancião de dias. Verso 22, a leitura a partir do verso 21 para o entendimento. E eu estava olhando, eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. E veio o templo e os santos possuíram ele. Repita, ancião de dias. Antes de você sentar, dá um sorriso para quem está perto de você e diga para ele: você vai conhecer o ancião de dias. Se assenta agora. Meus irmãos, dobre sua atenção. Você pode abrir o seu carro, tirar o fone, para ouvir o carro. Também abrir seu documento de notas, pegar a sua caneta. Mas não esqueça de abrir o seu coração. Eu estava orando e eu sei que uma escola bíblica ela requer toda uma atenção. E como eu sei que a Adriana Alpina ama a palavra, eu quero compartilhar este que é o tema do novo livro que vai sair, já está sendo corrigido, já será publicado, e terá o tema também que o Ancião de Dias é origem. Meus irmãos, o capítulo 5 do profeta Daniel é um capítulo que Daniel está tendo algumas visões. O livro do profeta Daniel pode ser considerado como um apocalipse do Antigo Testamento. É um livro de revelações. Daniel está no tempo de transição, onde ele levanta os seus olhos e vê alguns animais que se levantam. Daniel vê um leão com um par de asas. Quando Daniel vê esse leão, ele está vendo o Império Babilônico representado. Daniel continua olhando e vê agora um grande urso que se levanta. Este urso tem 3 costelas na sua boca. São o Império Persa e as suas grandes vitórias. As suas vitórias são as 3 costelas que são contra Líbia, Egito e Babilônia. Daniel continua olhando e vê agora um leopardo com 4 cabeças e 2 pares de asa. Daniel está vendo o reino de Alexandre o Grande, o Império Grego, que se levanta. Ele é mais rápido do que o leão, porque ele tem 2 pares de asas e consegue conquistar tudo. As 4 cabeças são generais que se levantaram após a grande conquista.
Daniel continua olhando e ele vê um animal grande e terrível que se levanta. Daniel está vendo o Império Romano que se levanta e se estabelece no governo durante 1000 anos. Em contrapartida, os reinos da terra se levantam e caem. Os reinos da terra têm sucessão. Daniel levanta os seus olhos um pouco mais para cima e vê o ancião de dias assentado. Ele estava tendo uma visão de Deus no seu trono. Ele está vendo que os reinos da terra se levantam e passam, mas o reino de Deus é eterno. Quando Daniel está olhando, e este nome de Deus é um nome singular, Daniel está vendo Deus como um ancião de dias. Na Bíblia, há mais de 300 nomes e títulos de Deus. Cada um revela uma atuação direta de Deus numa necessidade da existência humana. Toda vez que Deus se revelava ao humano, ao mortal, ele revelava um dos seus nomes, era para mostrar ao homem que Deus era tudo que o homem precisava. Quando Deus se revela a Abraão, no Monte Moria, Deus se revela a ele como Jeová Jireh, o Deus da providência. A palavra providência são duas palavras do latim, pro, antes, vidência, vídeo, ver. Então, o Deus que Abraão vai conhecer naquele cenário do sacrifício é o Deus da providência que vê antes. Então, eu posso declarar que Deus não vai preparar uma bênção para você. Deus já preparou uma bênção para você. Porque Deus vê de antemão. Deus não vai preparar, Deus não preparou um cordeiro, Deus preparou um carneiro, já estava preparado, já estava lá. Então, Deus se apresenta a Abraão na sua necessidade como Deus da providência, o Deus que abre a porta antes de você precisar da porta, o Deus que traz socorro antes de você precisar de socorro. A verdade é que Deus se revela também a inúmeros homens da Bíblia, revelando o seu nome. Deus se revela a Gideão, quando Gideão diz que vai morrer, o Senhor exclama a ele, dizendo: meu nome é Jeová Shalom, fique em paz, você não morre. Todas as vezes que Deus se revela, é Deus se revelando para mostrar para o homem que ele pode saciar a sua necessidade em uma esfera da sua existência. Eu vejo que o primeiro nome de Deus na Bíblia é Senhor Deus, porque quando no capítulo 1 a Bíblia revela que um ser autoexistente criou todas as coisas, revela um ser autoexistente denominado Deus criou todas as coisas, mas não revela o seu nome. Capítulo 2, verso 4 de Gênesis vai revelar o nome de quem criou. O nome de quem criou é Senhor Deus, porque além de ser Deus, ele é Senhor, e além de ser Senhor, ele também é Deus. E quando revela-se o nome de Deus, por que Deus é Senhor? Porque o primeiro nome de Deus é Senhor Deus na Bíblia. É porque como Deus, ele criou todas as coisas, e como Senhor, ele estava disposto a prover tudo para o homem. Então Deus proveu tudo para o homem no jardim. Deus é maravilhoso porque ele fez 3 céus: o céu mais elevado, o céu interplanetário e o céu onde as aves voam, os aviões. A verdade é que Deus é chique, ele mora na cobertura. E Deus é tão bom que ele fez um condomínio fechado e colocou um homem dentro. Deus proveu uma moradia para o homem. Deus proveu para o homem um casamento. Deus proveu para o homem alimentação. Deus proveu para o homem comunhão. A tal ponto de Deus, quando formou um homem, ele deu uma disjuntora. Deus, na lua de mel do primeiro casal, Deus estava sempre lá para ter comunhão com eles. Deus nem respeitava a lua de mel do primeiro casal, porque Ele estava ali para ser provedor em todas as coisas. Entenda, nada do que você tem é teu, é emprestado.
foi Deus que te deu. O carro que está te esperando lá fora, em longas léguas centenárias de prestações, não é teu, é emprestado, foi Deus que te deu. A casa que você mora, no seu programa, a minha casa, a minha dívida, a minha casa, a minha vida, não é teu, é emprestado, foi Deus que te deu. Até os filhos que você tem não é teu, é emprestado, foi Deus que te deu, porque os filhos são herança do Senhor. Até o ar que você respira não é teu, é emprestado, foi Deus que te deu no jardim. Entenda, tudo que você tem não é teu, veio de Deus, então adora Ele. E entre esses 300 nomes e títulos de Deus, eu vejo que Daniel apresenta um nome singular. Ele apresenta, no capítulo 7, não está no hebraico e nem no grego, está no aramaico. Daniel apresenta o nome de Deus como Atigoyamá, como o ancião de dias, aquele que é antigo em dias, aquele que é legislador eterno, aquele que é ancião belidoso, aquele que rege o tempo, aquele que controla o tempo para trás e para frente, aquele que é a origem do tempo. Daniel está vendo um Deus que atua na dimensão e na esfera do tempo, porque todos os nomes de Deus revelam a ação de Deus numa necessidade da esfera da existência humana. Daniel está vendo um nome de Deus, está vendo Deus na sua essência, em como criou os tempos, aquele que rege o tempo, porque o Senhor criou os tempos. Entenda algo, A.W. Tozer diz que se eu crer em Gênesis 1:1, o resto da Bíblia não será problema nenhum. Porque Gênesis 1:1 vem dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A verdade é que Deus criou os tempos. Se nós subdividirmos e vermos no hebraico, Gênesis 1:1, veremos Bereshit, Bara Elohim. Tome sua atenção, porque Gênesis 1:1 e 1:2 revela a Trindade toda. Bereshit, se dividirmos o B, que é uma preposição, Reshit, nós podemos dizer que é uma pessoa. B é uma preposição no, através de, pelo. Reshit, cabeça, princípio, primogênito, primazia, primeiro. Nós vemos a presença do Filho na esfera da criação. Elohim, nós vemos o Pai criando todas as coisas através do Filho. Paulo entendeu isso ao ponto de declarar: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Porque sem ele nada do que foi feito seria feito. Eu vejo que a Trindade está expressa, porque Gênesis 1:2 revela: a terra estava sem forma, vazia, havia trevas e abismo, mas o Espírito de Deus, o Ruach Elohim, se movia sobre a face das águas. Nós vemos a Trindade presente no cenário da criação. Nós vemos o Deus Filho, nós vemos o Deus Pai e nós vemos o Deus Espírito Santo. Tome sua atenção, porque Gênesis 1:2 eu amo, porque no Novo Testamento Jesus, o Deus Filho, é o missionário de Deus enviado. Em Gênesis eu vejo que o missionário de Deus enviado à terra foi o Deus Espírito Santo. A terra estava sem forma, vazia, havia trevas e abismo. Mas irmão, a terra estava vazia. Mas ela estava vazia até que o Espírito de Deus começou a se mover. Isso é uma verdade, porque esse é o ministério do Espírito Santo, é encher quem está vazio. Me ajuda a pegar, diga para o que sabe de você: o Espírito Santo está aqui para encher quem está vazio. Você pode dizer: o ministério do Espírito Santo é encher quem está vazio, é trabalhar, trazer um poderoso mover. Eu quero declarar esta noite: quando o Espírito se move, é algo maravilhoso, porque o Espírito está se movendo como uma ave que está vindo sobre o ninho para chocar os seus ovos.
É uma palavra como se fosse uma incubadora. O Espírito vem para incubar os ovos, para eles terem força, para poderem eclodir e surgir uma nova vida. Então, quando o Espírito estava se movendo ali, no princípio de tudo, é porque ele estava fazendo um prelúdio. Se preparem, porque um grande mover irá surgir e a vida irá nascer nesse planeta. Recebe esta palavra, o Espírito está se movendo, porque ele está te preparando para grandes coisas que estão por vir na sua vida. O Espírito se move para preparar a sua vida, para receber o que Deus tem para a sua vida. Quando eu vejo isso, eu vejo algo maravilhoso, eu vejo a Trindade apresentada. Voltemos para Gênesis 1. No princípio, demarca tempo, criou Deus os céus e a terra. A ciência não sabe dizer como surgiu tempo, espaço e matéria, porque quando eles vão estudar a origem do universo, eles não sabem dizer, contabilizar quando foi que tempo, espaço e matéria surgiu. A metafísica não sabe dizer, é porque eles não leram Gênesis 1:1 e não vieram a Bíblia. No princípio, tempo, criou Deus os céus, espaço, e a terra, matéria. Foi Deus que criou tempo, espaço e matéria. A matriz criadora do universo foi o Deus Trino, porque tempo é dividido em três: passado, presente e futuro. O espaço é dividido em três: altura, profundidade e comprimento. A terra, matéria, é dividida em átomo. Átomo é dividido em três: nêutrons, prótons e elétrons. A matriz criadora do universo é o Deus Trino, oh glória. Porque o nosso Deus criou todas as coisas. Entenda algo: o Deus que criou todas as coisas, porque Deus criou o tempo chamado eternidade para reger o mundo espiritual. Deus não é eterno porque ele habita na eternidade. Deus é eterno porque ele criou um tempo chamado eternidade e resolveu habitar nele. Isaías 57:15, a Bíblia vem dizer: assim diz o alto, o sublime, o santo, e habita a eternidade. Muita gente diz que a eternidade é a idade de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa: a eternidade não é a idade de Deus. A eternidade é um tempo criado por Deus. A eternidade é ser um tempo criado por Deus para reger o mundo espiritual. Os anjos são eternos a partir do momento em que eles foram criados. A verdade é que Deus é o único ser autoexistente que tem uma eternidade passada. Salmo 90, a Bíblia vem dizendo: de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 103, verso 15, a Bíblia vem dizendo assim: as misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade. Se a eternidade não fosse o tempo criado por Deus, não saberíamos explicar, porque um dos títulos messiânicos de Jesus é: o menino nos nasceu, Isaías 9:6, o menino se nos deu, o principado está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, Deus Pai da eternidade. Eternidade é o tempo criado por Deus. Antes que o tempo fosse contabilizado, Deus existia naquilo que eu chamo da dimensão do nada. O Deus Trino, autoexistente. Muita gente diz que Deus precisou criar o homem porque tinha uma lacuna no céu. Deus tinha uma necessidade, mas entenda: antes da criação, antes do antes, o eterno Deus, ele já se relacionava com a Trindade. O Deus Pai se relacionava com Deus Filho com Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo com Deus Pai, o Deus Pai com Deus Filho, e eles se relacionavam. Isso é o que os teólogos chamam de pericorese. É onde o Deus Pai e o Deus Filho estão num relacionamento mútuo, onde o tempo não é contabilizado. A verdade então que Deus, ele é autossuficiente.
Mas Deus resolveu criar um homem para poder se revelar a ele e mostrar o seu poder. Tome sua atenção, porque a eternidade foi um tempo criado por Deus. Deus resolveu abrir uma morada na eternidade e habitar dentro dela. Quando Deus criou todas as coisas, Gênesis 2, a Bíblia vem dizendo: e Deus no sétimo dia descansou. É o sábado. Um pouco do porvir, alguns interpretam o sábado como eternidade. Deus criou um tempo chamado eternidade e resolveu morar nele. E por que Deus resolveu morar na eternidade? É para estar acessível à sua criação. Deus habita no tempo chamado eternidade para poder estar acessível ao homem que criou. Vou dizer de novo: você só está a uma oração de distância de Deus. Quando o homem peca, ele perde a conexão com Deus, ele perde a rede de Wi-Fi celestial. E agora a oração, ela conecta, porque um dos originais de oração não é conexão, é conectar. Quando o homem ora, ele não consegue se conectar com Deus, o Wi-Fi é restaurado, e ele começa a ter uma comunhão com Deus, ele começa a ter acesso a Deus. Deixa eu te declarar uma coisa: que bom que você veio aqui nesta noite, porque a conexão já está aberta, é só se ligar e você será restaurado a sua comunhão com Deus. Deus criou todas as coisas na eternidade. Eu preciso dizer, o projeto de Deus para a sua criação é para que tudo fosse eterno. O projeto de Deus para a sua criação é que tudo fosse eterno, um eterno movimento de adoração e louvor a Ele. Quando o homem pega, ele perde isso, a criação entra em caos, é terrível. Tudo agora é perecível, porque aquilo que era para ser eterno se torna mortal. O projeto original de Deus é que o homem fosse imortal, fosse eterno, para o adorar na eternidade. Quando o homem peca, acontece um problema muito sério, porque aquilo que era para ser eterno se torna finito. Aquilo que era para ter a sua essência eterna se tornou mortal. Deus criou o homem para um relacionamento eterno. O homem, pelo seu pecado, se torna mortal, e ele será imortalizado, ou do lado de Deus ou do lado da terra. Ele irá passar a sua eternidade do lado de Deus ou do lado do diabo e dos seus demônios. A questão é, quando Deus estabelece o homem e o homem peca, o projeto de Deus começa ali. O homem foi feito para interagir com o eterno, porque a sua essência é eterna. Quando Deus formou o homem do pó da terra, estava uma massa corpórea ocupando espaço no universo, só ocupava espaço. Deus soprou nas suas narinas e o homem foi feito alma vivente, porque Deus queria alguém para se relacionar, Deus queria alguém para se revelar. Deus criou um tempo chamado Cronos e chamou a história para ser testemunha dos seus grandes feitos para o homem. Eu preciso declarar: Deus criou um tempo chamado Cronos e chamou a história para ser testemunha dos seus grandes feitos. E Deus, no tempo, o princípio de tudo, chamou a sabedoria e deu a ela o curso e ensinou a ela a ser quem ela é, a sabedoria. Porque mediante tudo que Deus criou para se relacionar. Quando o homem peca, acontece um problema muito sério. Ele agora se tornou mortal. Porém, o projeto de Deus foi inserido agora no Cronos. Cronos é o tempo criado por Deus para reger a existência humana. Cronos, cronômetro, cronológico, cronometrado, onde tem milésimos de segundos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Deus criou agora este tempo chamado Cronos, e o homem está dentro dele. Entenda, o tempo é o senhor da razão. O tempo prova todas as coisas. O tempo prova quem ama e quem não ama, quem é amigo e quem é inimigo, quem é por ti e quem é contra ti. O tempo prova todas as coisas. Deus colocou o tempo
como o Senhor da razão. E nós estamos aqui para entender. Precisamos saber cronometrar, administrar o tempo para melhor servirmos ao Senhor nosso Deus. Deus criou um tempo chamado Cronos. Entenda, o tempo é dividido em ontem, hoje, amanhã, passado, presente e futuro. Algumas pessoas não sabem administrar este tempo Cronos, ao ponto que a preocupação com o passado se torna em depressão, a preocupação com o futuro se torna ansiedade. Porque o homem, ele sabe contabilizar o que passou, ele sabe ter a perspectiva para o futuro. 60% das pessoas, elas agora estão preocupadas e o seu pensamento está no passado. 35% estão olhando para o futuro. Apenas 5% estão olhando para o hoje. Na Bíblia, 355 vezes aparece a palavra hoje. A palavra amanhã aparece 64 vezes. A palavra ontem aparece apenas 12 vezes. É porque o homem sempre gosta de protelar e jogar tudo para o ontem ou para o amanhã. Entenda, o ontem passou, você perdeu. O amanhã vai chegar. E o hoje é o presente de Deus para a sua vida. Então, se é para adorar, tem que adorar hoje. Se é para perdoar, tem que perdoar hoje. Se é para amar, tem que amar hoje. Se é para liberar palavras, tem que ser hoje, porque hoje é o dia de Deus para a sua vida. Quem vive no passado, ele não tem futuro. Quem está preso ao passado, ele não progride. Porque quem está preso ao passado não tem futuro. Porque a pessoa que vive olhando para trás não sabe aonde vai chegar, porque o seu pensamento, a sua vida está presa ao passado. Se nós perguntarmos para José: José, o que você pode dizer desses anos no Egito? Ele poderia dizer o nome dos meus 2 filhos. Um é Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo, Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha visão. Para você crescer, você tem que esquecer o passado. Deixa eu interpretar, pega a mão de alguém com amor, carinho e respeito. Diga para ele: para você crescer, você tem que esquecer. Quando o seu coração não pode ser uma gaveta de mata, o seu ministério não pode ser um porão de rancor. Esqueça o que passou. O que passou no passado é apenas um molde de Deus para te levar para o seu futuro. Esta é a noite de Deus a liberar alguém das amarras do passado, para você avançar para o seu futuro. O ontem é frutífero. Tem pessoas que vivem presas ao passado e elas vivem numa depressão, elas vivem num vale de depressão, porque elas estão presas ao passado. Jesus, em Mateus 7, agora olha e diz sobre toda a religiosidade. E ele agora lança a palavra dizendo: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome libertamos. E eu vos direi naquele dia: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Entenda algo, Jesus está dizendo: nem todos que dizem Senhor, Senhor, eles são fervorosos. Nem todos que dizem Senhor, eles são ortodoxos. Em teu nome profetizamos, eles têm ministério profético. Em teu nome libertamos, eles têm ministério de libertação. Em teu nome curando, eles têm ministério de curar.
Você já notou? Profetizamos, pretérito passado. Oramos, pretérito passado. Libertamos, pretérito passado. Aí quando Jesus vai dar sentença, ele diz: vós que praticais, presente, a iniquidade. Nós não podemos se igualar a Lúcifer, que tinha um passado glorioso, mas tem um futuro tenebroso. Porque tem pessoas que podem até dizer: pastor, você deveria me conhecer há 5 anos atrás, não, 7, 10 anos atrás. Eu era fogo puro, labareda, tocha acesa. Eu profetizava, eu estava pregado aqui hoje. Pastor, eu era envolvido no ministério. E hoje? Passado glorioso não vai garantir um futuro glorioso. Porque ninguém ganha de Lúcifer na questão de ele ser um ministro de Deus, a sua cobertura de pedras preciosas. Ezequiel 28 revela isso. Ele era um ministro de Deus. Ele agora tinha privilégio, era mais velho. Ele era o que mais brilhava, mas agora tem um problema. O passado dele é de glória, mas o presente é de iniquidade, o futuro é de juízo. Jesus está dando a sentença, alguém está trabalhando para ele, dizendo: vocês estão dizendo Senhor, Senhor, mas vocês estão praticando iniquidade, vocês estão exercendo o ministério, praticando iniquidade. Então não adianta ter um passado de glória e um presente de iniquidade. Jesus está olhando e dizendo: alguém que entrou nesta casa, nesta noite abençoada, esquece o passado, vamos recomeçar a partir de hoje para o futuro glorioso. O diabo é réu, julgado, condenado, aguardando em liberdade o dia da sentença. Porque nós não podemos fazer a obra sem o dono da obra. Nós não podemos servir a obra de Deus sem servir ao dono da obra. Porque tem muita gente que, quando o assunto é religião, tira a nota 10. Quando o assunto é religião, quando o assunto é tradicionalismo, alguém levanta a bandeira, morre até pela tradição, mas não morre por Jesus. Eles são bons da religião, e hoje eu vim aqui dizer: você vai fugir da religião e vai correr para um relacionamento com Deus. A religião mata, o relacionamento traz vida. A religião apedreja, mas o relacionamento levanta as mãos do sangue. Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A religião afasta, mas o relacionamento traz de volta. Nós não precisamos de eventos maiores para acontecer um avivamento no Brasil. Nós precisamos de relacionamentos mais profundos. Vou dizer de novo: nós não precisamos de mega eventos para trazer um avivamento para o Brasil. Não precisamos de eventos maiores, precisamos de relacionamentos mais profundos. E tem gente que está dizendo: o avivamento no Brasil não adianta. Um avivamento, ele se larga como oceano e raso igual uma piscina de criança. O avivamento tem que ter profundidade, o relacionamento tem que ter profundidade. É isso que Deus te trouxe aqui. A palavra é essa: quem tem relacionamento, ele consegue transformar a adoração em atitude. Quem tem relacionamento entende o desejo de Deus. O maior problema de Adão quando pecou foi esse: ele conhecia Deus como Criador. Quando ele pecou, ele morreu de Deus. Ele não tinha um relacionamento de Deus com o Pai, ele tinha um Criador. Porque quando ele pega, ele corre de Deus. É isso que a religião faz: pecou, corra, suma, desapareça, seja o último a chegar e o primeiro a sair. Mas o relacionamento, o relacionamento te conecta. Eu vou dizer uma coisa: sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Flávio José,
num dos comentários antigos, antes de ser editado, Flávio José conta porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque quando Davi peca, os homens vêm para predejá-lo. Davi sai para fora do seu palácio e diz: eu sou o Senhor, perdoe Davi meu servo. O povo olha para Davi e diz: Davi, nós vamos te apedrejar. Davi lança um desafio dizendo: vocês sabem que quem entra diante da arca morre. Nadab e Abiú entrou diante da arca, filhos do sacerdote Arão morreram. Ofni e Finéias, por não honrarem a presença da arca e por profanarem o ministério, morreram na batalha. 250 homens apresentam incenso e morrem. Usavam a mão da arca e morreu. Davi diz: eu vou entrar diante da arca, e se eu perecer, pereci, mas se eu sair de lá vivo, Deus perdoou meu pecado. Vocês sabem que eu sou um sacerdote, uma vez por ano eu entrava diante da arca, espargia sangue nos dedos e jogava sobre o propiciatório a tampa de ouro, onde havia 2 querubins inclinados olhando para o centro, aonde a voz de Deus era ouvida ali no oráculo sagrado. Davi não tem sangue, mas ele tem lágrimas. Quando ele chega, ele se joga sobre a arca, começa a chorar e dizer: Deus, eu pequei contra ti, Deus, eu pequei contra ti. Ele não tem sacrifício, mas tem coração quebrantado. Oh, meu coração contrito, quebrantado, Senhor. Flávio José diz que o céu se abriu e a voz de Deus foi ouvida: este é um homem segundo o meu coração. E quem é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que não corre de Deus, é um homem que corre para os braços de Deus, que corre para o relacionamento. Aproveite esta oportunidade. Levante a sua mão direita, a sua mão para sua boca, de relacionamento. Papai está na casa dizendo: eu estou aqui para receber o seu melhor, receber a sua adoração, receber o seu amor. Coração contigo, coração quebrantado, relacionamento. Alguém me perguntou: pastor, lá na Suíça, o que é avivamento? E eu respondi: avivamento é encontro, aonde você e Deus está no mesmo ambiente, só pelo prazer da companhia um do outro. Pastor, o que é adoração? Adoração é encontro, aonde Deus vem para ser adorado e você vem para adorar. Eu estou falando sobre relacionamento. Eu não tinha direito a aleluia. A esquerda junto com a direita a aleluia. Deus está chamando alguém para o crescimento. Deus está chamando alguém para o relacionamento mais profundo. Eu estava meditando numa parábola de Lucas, eu amo o diante. E Lucas vem dizendo assim: um homem sábio edificou sua casa sobre a rocha e cavou bem fundo na rocha. Pastor, ele cavou na rocha e cavou bem fundo. Relacionamento com Deus requer sacrifícios. Me ajude a pregar, dá uma olhadinha aqui também, para vocês também. Sem sacrifício não se alcança benefício. Quer relacionamento profundo? Tem que cavar fundo, tem que cavar na rocha. É sacrificante, mas tem um negócio: quanto mais fundo você desce, mais alto você sobe. Quanto mais profundo você vai, mais alto você sobe. A relacionamento é cavar na rocha. É dizer: eu profundo, eu vou cavar, vou me sacrificar. Eu estive na Inglaterra, a terra da rainha, mas eu fui como filho do rei. Eu estive na casa de John Wesley.
no andar do quarto dele. Ele tinha no quarto, um bigô. Estou conectado aí com vocês. Como se fosse um lobos. Você não sabe. E apenas tinha uma plataforma onde ele orava. Do lado havia o seu escritório. Eu pensei numa máxima do meu ministério, porque tem pessoa que reclama: vou morrer de tanto estudar. Morra de estudar e olhe até ressuscitar. Me ajude então, a ponto dele na Bíblia disse para ele: morra de estudar e olhe até ressuscitar. Isso é relacionamento. É você cavar bem fundo na rocha e dizer: eu vou bem fundo, porque quanto mais profundo eu for, mais alto eu vou subir. Glória. Relacionamento. O homem foi inserido no Cronos para ter relacionamento. A vida é uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos que se sucedem sem cessar. Perdeu o jeito, está tudo. A vida é uma sucessão de trocas. Você troca a infância pela adolescência, a adolescência pela fase adulta, a fase adulta pela velhice. A vida é uma sucessão de trocas. Você precisa aprender a remir o tempo. Tem gente que diz: eu não tenho tempo. Não, você tem tempo, você só tem prioridades. Entenda algo. Ezequias tinha uma sentença sobre ele: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Para quem não tinha tempo de oração, arrumou um tempinho, né? Virou para a parede e fez uma oração líquida. E a oração líquida apaga sentenças contra nós. Oração líquida apaga sentenças contra nós. Recebe essa palavra. Deus manda o profeta à minha volta: diga para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida. E olha só como este homem tem privilégios de Deus no tempo. O profeta diz: qual é o sinal que você quer? Ele diz que o relógio de casa volte. O relógio voltou, ele viveu o mesmo momento 2 vezes. A minha pergunta para quem entrou nesse bom é: se o tempo voltasse, o que você faria? Porque o tempo voltou. Se o tempo voltasse, o que você faria? Casaria com a mesma pessoa? Não responda. Se o tempo voltasse, você oraria mais. Se o tempo voltasse, você não entraria naquela porta. Se o tempo voltasse, você não pararia onde parou, conversou com quem conversou. E eu tenho uma notícia: o tempo não vai voltar. Vai ter um novo recomeço de Deus para a sua vida. Eu só não recebo essa palavra. Vai ter um novo recomeço de Deus para a sua vida. Eu estou falando que Deus quer um tempo chamado Cronos para o homem administrar. É interessante como as pessoas vão mudando ao redor do tempo. Eu não estou falando de aparência. Porque o tempo para todas as coisas. Os cabelos negros e lisos agora são o mar branco. Aquilo que era novo se tornou velho. Porque o tempo para todas as coisas. Eu estou falando de mudar com o decorrer do tempo. Pessoas já têm um problema, uma mão, começa a escrever. Porque o Império Babilônico, ele cortava a mão direita para contabilizar os nomes dos inimigos. Quando ele vê uma mão desencarnada, ele diz: é a justiça. Ele não aplaude a Deus com a mão, mas começa a aplaudir com os pés. Quem pode interpretar? Tem um homem no reino, ele tem o Espírito de Deus. Não tem coisa difícil para ele. Quem é ele?
E o nome dele é Daniel. Chama. O rei pergunta: és tu aquele mesmo Daniel? Porque passaram 70 anos, o rei quer saber se ele ainda ora, se ele ainda jejua, se ele ainda tem visão de Deus, se ele ainda é assim com Deus. A minha pergunta para você: o tempo passou, não adianta ter 30, 70, 40, 90 anos de fé, se você botou no decorrer do tempo e deixou seu quarto de oração, deixou a sua comunhão. Está na hora de declarar diante dos homens. Deus vai criar cenários para a igreja se expor e dizer: eu ainda tenho comunhão com Deus. Jesus ainda batiza nós, Jesus ainda cura, Jesus ainda virá e nos arrebatará e nos levará. Você ainda é o mesmo. Deus está confrontando alguém, e é bom dizer: você ainda é o mesmo. O tempo passou. Você ainda é o mesmo? Eu não estou falando de saudosismo da década, o carrinho do Fusquinha, porque as pessoas falam do saudosismo, mas eu não gosto de saudosismo. Porque a pessoa que fala: eu tinha um Fusca 66, vai para o dele, tem ar-condicionado hoje. O tempo passou. Nós devemos se administrar no tempo. Deus criou um tempo chamado Kairos. O Kairos é uma ação, momento oportuno, hora certa. Está ligado a um fruto pronto para ser consumido. É um momento chave. E o Kairos de Deus, porque tem gente que confunde o Kairos com a eternidade. Eternidade é onde Deus habita. A Kairos é uma ação direta de Deus. Vamos sua atenção. Porque Daniel diz que Deus é o ancião de dias? Porque ele está assentado. Daniel está olhando Deus como ancião de dias, os reinos da terra se passando e Deus assentado. Quando Daniel está vendo isso, ele está vendo Deus assentado no seu trono. Os anjos olham para Deus e Deus assentado no seu trono. Ele não se levantava. Quando os santos anjos entram na presença de Deus, Deus não se levanta. Quando o filho entra no céu, Deus não se levanta. Mas pela causa do órfão, da viúva e do necessitado, eu me levantarei, diz o Senhor. Levante a sua mão direita, recebe essa profecia. Deus está sentado no seu trono, você clama por ajuda, por socorro. O que é Kairos? É Deus se levantando, saindo da eternidade, entrando no trono para socorrer quem é aflito, quem necessita. Eu vim aqui declarar necessidade bíblica nesse estudo, dizendo: se prepare, vai acontecer o Kairos de Deus. Deus vai sair da eternidade e vai invadir o trono, o tempo do homem, para estabelecer a sua vontade. O homem está no Cronos. A ação de Deus de sair da eternidade e entrar no Cronos é o Kairos, é a ação direta de Deus. É quando Deus invade o tempo. É quando Deus entra na história. É quando a história tem que acontecer segundo a vontade de Deus. É Deus olhando para Moisés e dizendo: Moisés, meu povo está no Egito. Eu ouvi o clamor deles. Eu vi a aflição deles. Mas é um negócio, Moisés. Eu desci para livrá-los. Isso é Kairos de Deus. É quando Deus olha e diz: agora eu vou quebrar o cativeiro do Egito. Eu vou trazer o meu povo para uma terra que manda leite e mel. Eu vou declarar sobre a sua vida o Kairos de Deus. Quando acontece, não tem algema, cadeado que possa impedir a invasão de Deus na história. Ele desce para libertar, ele desce para transformar, ele desce para salvar. Recebe essa palavra esta noite. Deus vai invadir a sua história, vai mudar o quadro. Deus vai invadir a sua história.
A iluminação de Deus, você está aqui para produzir adoração e atitude. Então recebe essa palavra. Quando nós adoramos a Deus, o céu se move. Quando nós clamamos e pedimos, Senhor, ajuda, acontece o maior de Deus. Ele vem para entrar na história. Eu vou dizer uma coisa. Gálatas 4:4 diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus, nascido de mulher sobre a lei. O Deus Filho invadiu a história. Você já viu no livro de história A.C? Eu pergunto, você responde. O que é A.C? D.C o que é? Ele dividiu a história. Aconteceu um Kairos de Deus. O Deus Filho entrou na história e dividiu o antes e o depois. É isso que vai acontecer na sua vida. Uma divisão na sua história. É isso que acontece quando Jesus nos salva. O antes e o depois. Oh glória, somos restaurados. Nós entramos no tempo através do nascimento. É interessante, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para chegar lá. Você não pediu para nascer e embora para não morrer. Eu sinto a graça de Deus. A invasão de Deus nos por isso ele invadiu a história para quebrar todas as algemas de Satanás. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como andou fazendo bem, libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E eu encerro aqui dizendo sobre o tempo chamado oportunidade. É quando o crono se ajunta com a eternidade e abre uma lacuna no tempo chamado oportunidade. É quando Deus cede a alguém oportunidades. É quando o céu se move e o holofote de Deus alcança a vida de uma pessoa dizendo: esta é sua oportunidade. Este é o seu momento. Que você possa dizer: Deus, eu estou disponível neste tempo para cumprir a sua vontade. Oh glória a Deus. Dizer: Deus, o Senhor me deu o privilégio de nascer, então eu quero fazer a tua obra neste tempo. Eu levanto a sua mão a adorar a Deus neste tempo, servir ao Senhor nesta geração, ser uma bênção aonde for. Levante a sua mão mais alta, aproveite essa oportunidade. Deus está abrindo oportunidades para alguém esta noite, para esta pessoa viver o novo de Deus. Deus está dando oportunidades aqui para você viver na glória da segunda casa sobre a sua vida. Deus está dando oportunidades para restaurar a sua comunhão. É noite de oportunidades. Oportunidades nunca são perdidas, são achadas por alguém mais inteligente que você. Você tem que aprender a remir o tempo. Deus dá oportunidade até para os pequenos, para eles não reclamarem dos grandes. Saúl, você vai ser o primeiro rei. Minha tribo é menor, não tem problema. Sou menor, não tem problema. Eu dou oportunidade para o menor. O que você vai fazer com essa oportunidade vai definir se você terá uma vida vitoriosa ou não.
ferramentas, não matou. E o interessante é que uma malequita fez a transição do reino. Levou a Davi o bracelete e a coroa real. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que você não cumpre como vontade de Deus no tempo pode te destruir o seu futuro. Aquilo que você não destrói poderá te destruir. Aquilo que você não vence poderá te vencer. Deus te trouxe aqui para dizer: este é um tempo de oportunidades. Pega uma mão de alguém, dá uma perda de atenção e diz: é tempo de oportunidade.